Ainda não havia certeza do ocorrido e mesmo assim sentaram a língua. O desespero era tanto de manchar a imagem do ex-presidente que sequer se deram ao trabalho de fazer um levantamento mais criterioso sobre onde poderiam estar os tais móveis. Simplesmente disseram que a família Bolsonaro tinha sumido com todos os pertences do Alvorada, aqueles que eles se referiram, que era um patrimônio público, que o ex-presidente deveria ser investigado e por muito pouco não abriram uma sindicância para incriminar Bolsonaro pelo roubo dos móveis. Dizendo que não tinha onde dormir e que precisava de conforto, o então presidente Lula convenceu o TCU, o Tribunal de Contas da União, de que precisava comprar em regime de urgência móveis para substituir os que supostamente haviam sido roubados. E nessa urgência, o presidente comprou com dinheiro público e livre de licitação cerca de R$200 mil em móveis complementares. 200 mil! Cama e sofá de mais de R$65 mil, tudo sem licitação, sendo que, em se tratando de dinheiro público, deveria haver uma pesquisa de preço e aquisição pelo que fosse mais em conta. Mas não, era dinheiro público. Então que se dane, eu quero esse e pronto. Mas agora, depois de 1 ano e meio de mandato, o governo descobriu que Bolsonaro e Dona Michele não roubaram nada, que estava tudo lá direitinho, bem guardado, em um depósito do Alvorada mesmo. Quem conhece Brasília sabe que o Alvorada é grande, mas não tão grande ao ponto de se levar 1 ano e meio para se descobrir um galpão onde se encontravam os móveis guardados. Por que levaram esse tempo todo para descobrir? O que custava olhar no interior dos galpões? Ninguém nunca teve curiosidade de olhar o que tinha lá dentro. Preferiram fazer acusações gravíssimas a checar o interior de um cômodo. Pois foi o que escolheram. Porque não sabem pensar. Com essa descoberta vemos algumas coisas absurdas e admiráveis. A primeira delas é de se admirar, sim, que Bolsonaro e a esposa são exatamente como disseram que eram. Honestos, não levaram absolutamente nada do que não era deles. Isso fortaleceu ainda mais a imagem do ex-presidente. Já Lula e Dilma, quando saíram, encheram containers de coisas que achavam que eram deles. Mostrou também que o caráter de quem acusa sem provas é duvidoso também. Mostrou que a organização do Alvorada é primitiva, parecendo aquelas mercearias do passado, onde o dono anotava tudo em uma folhinha de caderno, molhando a ponta do lápis com saliva. Como que o Palácio da Alvorada não dispõe de um controle de patrimônio em pleno século XXI? Como? É assim que se cuida dos bens do contribuinte? Que vergonha! Ou talvez tenha sido de propósito para matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ter justificativa para executar uma compra sem licitação, para atender às exigências burguesas de um novo casal morador e, ao mesmo tempo, detonar a imagem de uma família acusada sem provas. Mas deu errado mais uma vez. E agora como vai ficar essa situação? Vai ficar o dito pelo não dito? Vão esquecer e nada será reparado? Não pode. Quem acusou tem de se reparar. Foi no mínimo um dano moral contra um cidadão de bem. Requer, sim, reparação ou pedido de desculpas. Como a acusação foi pública, o presidente Lula e a esposa devem vir a público também e pedir desculpas. E a ex-primeira-dama ainda mandou recado dizendo exatamente onde estavam guardados os móveis. Mas ninguém quis checar. Ou se checaram, se sabiam, preferiram ficar calados. Isso é uma vergonha sem tamanho. Não adianta agora ficar tentando encontrar desculpas, defendendo que o presidente tem o direito de morar no luxo que quiser. Não adianta.
Estamos falando que ele errou e foi leviano, deve reparação imediata e mais. Se os móveis estavam no Alvorada, a compra dos novos sem licitação, alegando urgência, passa a ser nula. Nula. O TCU, Tribunal de Contas da União, não pode acobertar essa situação, simplesmente dizendo que agora os móveis já foram comprados e que é tarde demais. Não pode. Os cerca de R$200 mil devem ser ressarcidos aos cofres públicos imediatamente. Ou o presidente paga de seu próprio bolso, ou vende os móveis e repõe o dinheiro público que foi gasto. Caso contrário, estamos diante de uma improbidade administrativa. Não soube gerir os recursos públicos por pura falta de competência. Deveria ter procurado melhor, nem que fosse nos porões do palácio, antes de usar erroneamente um recurso da lei. Os móveis estavam lá, não desapareceram. Foi incompetência dos novos ocupantes. Houve uma burla da lei. A lei foi burlada. Ninguém pode, diante de um juiz, dizer que cometeu um ato errado porque simplesmente achava que era do outro jeito. E o juiz dizer, tá bom, então eu entendi e não vou aplicar a pena. Não existe isso. A irregularidade administrativa é punida conforme cada regulamento. As leis 8.666 e 14.133 foram burladas. Houve a compra sem licitação e a justificativa era a urgência por falta de móveis. Só que eles não estavam faltando. Eles existiam e estavam no mesmo endereço. Houve má-fé ou não? Se não houve, parem um caminhão de mudança na porta do Alvorada e retirem todos os móveis novos que foram comprados à revelia da lei. Era o que deveria ser feito. Quem cometeu irregularidades agora? O acusado ou o acusador? Quem é quem nesse processo? Pois Lula terá de se pronunciar sobre o assunto mais cedo ou mais tarde. Ficou mais feio do que já está.